Olá, senhoras e senhores, voltamos para Chicago, a cidade mais criminosa do mundo. Ficcional, pelo menos. Nessa próxima parte de The Savage Dragon, vamos falar mais um pouquinho sobre a image, sobre a análise do personagem. Vamos ver como é que o dragão lida com a corrupção. Mas logo após que a gente soltar a vinheta dessa bagaça. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Esse aqui é o House Files com a terceira parte de The Savage Dragon, a série inicial de Erik Larsen. Na primeira parte dessa série, tocamos num assunto que pode ter sido ignorado por todos vocês: a importância de Erik Larsen enquanto autor. Ele deve ser visto como um dos autores que tentaram renovar a já desgastada estética dos super-heróis. Nos anos 90, o que ficou conhecido como Geração Image, em grande parte não é culpa dos membros fundadores da editora, o que é uma grande ironia, mas sim de toda uma guinada na indústria dos quadrinhos, que decidiu se afastar dos roteiros mais contundentes, mais experimentais, e apostar na popularização de traços mais reconhecidos do período. É claro que Todd McFarlane mostrava fracos roteiros em seus primeiros anos. Rob Liefeld, escrevendo, é um ótimo desenhista, e desenhando é um ótimo ser humano, enquanto ser humano ele é uma ótima ameba. Willy Portátil estava somente reproduzindo os roteiros que via na Marvel. Entretanto, nesse mesmo período, Alan Moore escreveu para a Image, Frank Miller, John Byrne, Neil Gaiman, todos esses autores de renome escreveram para a editora. Ou seja, em termos de roteiro, quando era possível, a Image conseguia mostrar que veio. E ainda tem o caso do Neil Gaiman, que em algum vídeo posterior a gente pode comentar que deu um rolo danado. Angela. Marvel e DC Comics talvez tenham mais responsabilidade no que ficou conhecido como efeito Image do que os fãs acreditam. Mas isso, novamente, é um papo para outro vídeo. A terceira edição de The Savage Dragon continua 9 dias após o ataque que ocorrera anteriormente na segunda edição. Após derrotar um mercenário chamado Inferno, ainda no hospital, Dragon é atualizado sobre o panorama dos crimes na cidade. Mais uma vez, a dependência da polícia com relação ao monstro. Porém, há algo mais. O círculo vicioso consegue rapidamente soltar todos os criminosos, se valendo do próprio sistema judicial corrompido. Ou seja, Larsen cria uma espécie de cosmos ficcional em que a corrupção se alastra por todo o sistema do Estado. Então, quando a gente acusa, por exemplo, o Brasil de ser um país corrupto, dá uma olhadinha em Chicago. A corrupção, né? O tema preferido do homem médio dos Estados Unidos da América e de boa parte do continente. Aqui, Larsen ainda não explora o tema, mas o apresenta de forma a considerá-lo comum naquela sociedade. Não é algo como Gotham, em que a maior parte do problema se encontra na própria polícia, mas em Chicago isso ocorre por todo o sistema, desde o sistema político, do executivo, legislativo e judiciário. Com toda a informação, o policial Esmeralda vai à imprensa. E quando perguntado sobre o combate à máfia, ele responde o seguinte: novamente, o autor afasta o policial do vigilante, o clichê do gênero super-herói, colocando em face dos procedimentos burocráticos do Estado. O que aparenta, porém, é a atitude confortável do Dragão de Chicago com o devido processo legal. Assim, não podemos ver o policial como vigilante, como é o paradoxo de Dick Grayson na DC Comics, que nunca é realmente explorado, porque Dick Grayson é ao mesmo tempo policial em Bloodhaven durante boa parte dos anos 90 e 2000 e o vigilante Asa Noturna, o que estaria em desacordo com a própria linha judicial da cidade, o que tornaria suas histórias menos independentes do Batman, obviamente. Tampouco o vigilante como policial. Claramente, há um limite para a atuação do protagonista, o que torna a narrativa mais interessante em suas possibilidades e temas. Após de se desvencilhar da comitiva, Dragon é atacado por Bedrock, uma cópia do Coisa da Marvel criado por Rob Liefeld
como um dos membros do Youngblood. Não há uma história de fundo que justifique o ataque. Bedrock apenas decide brigar. Parece que Larsen faz uma crítica velada ao companheiro da editora. Numa crítica ao que é costumeiro do gênero, Larsen aproveita para, como você vê na imagem agora. E é nesse ponto que Erik Larsen se mostra realmente diferente. O autor, gente, não deseja copiar a Marvel de onde veio e tenta evitar os clichês do gênero que tem a origem na DC Comics. O que temos aqui, em certa medida, é um herói que, ao descobrir realmente quem é, deslinda o mundo ao seu redor. Todavia, nem tudo são flores, né? Apesar de ser uma série fechada, a ideia aqui é a seguinte: os 3 números iniciais funcionam como um episódio piloto para aquilo que se tornará a série principal do Dragão de Chicago. Ou seja, não pode haver um final fechado, pois o show precisa continuar. Mas é aqui que Larsen mostra que é diferente daquilo que víamos nas 2 grandes editoras da época. Qualquer um pode se corromper na cidade de Chicago. Vemos que o principal parceiro do herói, aquele que o convencer a se tornar o maior policial da cidade, também é passível de corrupção. O que temos aqui é uma realidade em que se apresenta mais próxima da nossa, com uma grande ironia. Entendam, a corrupção enquanto fenômeno social não pode ser evitada. Não existe um país, uma cidade, algum órgão, seja privado ou público, que não tenha uma dose de corrupção. E isso implica dizer que qualquer um pode se corromper desde que tenha um motivo correto para isso. A corrupção, então, é sempre um mal para aquele que se corrompe? Bem, isso a gente só vai poder ver nas próximas análises da série dessa vez de Dragon. Isso mais pra frente, é claro, porque eu ainda vou apresentar mais algumas séries fechadas, ou da Image, ou da Marvel, ou da DC, conforme eu queira. Se curtiu, curte, compartilha, manda para aquele menino que adora HQ, mas não sabe nada da história das HQs, e até a próxima no House Files, no Jardim de Debate.